que o nosso cérebro aprende? Como é que ele desenvolve? Como é que é o cérebro na infância? Bom, Vicente, vamos lá, né? Na realidade, o que acontece, né? O nosso cérebro, né, ele faz parte do nosso sistema nervoso e ele começa a se desenvolver ainda intraútero, né? Quer dizer, então ele começa a se formar lá por volta da terceira semana, né? A gente começa o desenvolvimento intraútero do sistema nervoso. E todas as estruturas, quando o bebezinho nasce, todas as estruturas estão formadas, mas elas não estão amadurecidas, né? E esse amadurecimento do sistema nervoso, né, e aí incluindo o cérebro, ele vai acontecer ao longo da vida, né? Sendo que esses primeiros anos da infância, eles são anos extremamente importantes nesse desenvolvimento cerebral, né? A gente diz que a gente desenvolve a nossa citoarquitetura cerebral, né? Quer dizer, então, é como se o cérebro ele estivesse sendo todo moldado, né? Então, ele vai sendo construído ao longo dessa primeira infância, né? E, assim, a gente vai construir para sempre, mas essa primeira infância é extremamente importante, né? Então, nesse momento, estão acontecendo processos, né, que a gente chama de neuroplasticidade, né, que é a capacidade de vocês adaptando, né, essas células nervosas. A gente tem um processo que a gente chama de mielinização. O que é mielinização? A gente tem a mielina, né, que é uma proteína que ela vai fazer uma bainha, né, nos nossos axônios do neurônio, como se fosse o cabinho assim do neurônio, né? E essa mielina ela vai dar velocidade ao estímulo nervoso. A mielinização começa por volta da 20ª semana intraútero e vai continuar ao longo da vida, né? Sendo que os 2 primeiros anos são os anos onde eu tenho mais mielinização, tá? E essa mielinização ela acontece muito coreografada, né? Depois que a criança nasce. E essa mielinização ela é altamente dependente do estímulo, né? Então, um bom estímulo, ele pode modificar uma mielinização, né? E a gente tem ainda, junto com essa mielinização, outros processos acontecendo na formação e no remodelamento dessa citoarquitetura cerebral, que seriam as podas neurais, né? Quer dizer, eu estou tirando neurônios que não são bons, e eu tenho ainda o que a gente chama de sinaptogênese, né, que é quando um neurônio encontra com o outro e a gente começa a formar as nossas redes neurais. Então, tudo isso está acontecendo, né, lá no processo celular desses neurônios depois que a criança nasce. Isso vai ser altamente dependente do ambiente, né? Então, um bom estímulo pode contribuir para uma boa formação cerebral. Um mau estímulo vai contribuir para uma malformação cerebral, né? Quer dizer, não formação, mas, na realidade, um mau amadurecimento cerebral, né? Então, na realidade, o estímulo é altamente importante. O que a gente considera o bom estímulo, né? Uma coisa que a gente vai falar muito hoje, que é a questão do afeto, né? Então, assim, existem vários exemplos de bons estímulos e vários exemplos de maus estímulos. Então, é exatamente isso. Um bom estímulo, ou seja, o afeto é considerado um bom estímulo e ele ele interfere de forma positiva com essa mielinização, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso. Gisele, agora eu preciso perguntar para você alguma coisa importante sobre o tema, sabe, né? Me diga uma coisa, o que é superproteção? E quais são as consequências na vida das crianças aí? Fala um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam efetivamente entender o que nós vamos tratar hoje no nosso tema. Hoje eu dei aula para aproximadamente 40 crianças. E eu fiz essa mesma pergunta para eles. O que vocês acham que é superproteção e desproteção? Desproteção para eles foi bem tranquilo. Agora, o superproteção, eles falaram assim, tia, eu sou super protegida.
Minha mãe super me protege. Eles levaram para o lado super positivo, por causa da palavra super. E quando eu expliquei detalhadamente, pelo menos o super, inicialmente, que é quando a criança recebe além do que ela precisa. Quando ela consegue, por ela, fazer uma série de coisas e o pai e a mãe vão lá e fazem por ela. E conseguem por ela, e escolhem por ela, e protegem, porque estão fazendo isso por amor. A superproteção, ela é muito regada de amor, mas também de medo, de insegurança, de acreditar que está fazendo o melhor para o seu filho, mas também desacreditando na possibilidade, na capacidade dele. E quando eu expliquei, olha a resposta de 90% das crianças, com idade média de 10 a 12, 13 anos. Tia, quando eu era mais novo, eu acho que eu fui super protegido. Minha mãe e meu pai faziam muitas coisas por mim e eu já poderia fazer. Mas hoje não, sabe? Tia, hoje eu acho que eu sou só protegido. E a minoria falou, tia, eu acho que eu sou desprotegido. E quando eu me sinto desprotegido, eu me sinto com medo, sabe? Então, foi mais ou menos isso que eu falei com eles sobre a superproteção com as crianças e essa ficha que caiu na cabecinha deles do quanto que eles, de fato, foram ou são super protegidos. A maternidade, a escritora é uma psicóloga argentina chamada Laura Gutman, e foi um livro muito incrível para a minha vida pessoal e também para a minha vida profissional. Toda esse meu jeito de olhar, esse jeito de acolher, não só a criança, mas a família, eu aprendi nesse livro. Quando nasce um bebê, também nasce o bebê de dentro da mãe, nasce as fragilidades da mãe. E é muito interessante que a sociedade ela é muito voltada para o bebê, para a criança, e esquece um pouco da mãe. E nesse livro ele fala da importância da equação. A mãe protege o filho, o bebê. O pai protege a mãe. Ou a sociedade protege a mãe. E entre outras muitas coisas aí nesse livro, falando sobre essa conexão entre mãe e filho, até mesmo a conexão fisiológica. Se a mãe está bem, ou se a mãe não está bem, a criança vai lá e expressa. Muito bacana, essa psicóloga é top. Deixei 2 livros, né, de indicação. O primeiro é esse, Porque o Amor é Importante, né? É um livro que é voltado para pais, né, e que fala um pouco sobre essa questão do desenvolvimento cerebral através do afeto, né? E o outro livro foi o livro dos pais Kearney, né? Que é um livro de um pesquisador australiano, né? E ele fala um pouco sobre essa questão, né, do que a gente comentou aí, desses pais que não deixam as crianças vencerem os obstáculos por elas mesmas, né, e que estão sempre limpando o caminho aí para que as crianças cheguem ao desfecho final, né? Então, são os 2 livros que eu deixei como referência. Meu muito obrigado, doutora Andréia. Poxa, feliz com o seu sim, feliz aí por você ter contribuído, o povo está amando, foi muito bom. Suas contribuições, elas vieram como de forma pontuais aí. Gisele, maravilha também, foi 10, foi tudo ótimo.